Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 10, Aspectos Físicos do Continente Africano. Ela será dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Lógico que hoje é a parte 1. Nessa primeira parte do tema, falaremos um pouco desses aspectos climáticos que envolvem a África. Utilizaremos mapas, textos e alguns vídeos também para ilustrar esse tema. Alunos, vamos às informações da aula e em seguida também vamos relembrar alguns tópicos das aulas anteriores, combinado? Vocês já ouviram falar, amores, que as areias do deserto do Saara alimentam a floresta amazônica? Será que é verdade ou é fake? Bom, se você pensou que é fake, você errou feio nessa. Elas alimentam sim a floresta amazônica, tá? Um bioma auxilia o outro. Ao invés de eu ficar falando aqui, senão vocês vão achar que eu estou inventando coisa para deixar a aula melhor, vamos assistir um vídeo. Ele é o mesmo que o CMSP apresentou também, que vai mostrar um pouco sobre esse assunto, tá ok? Desert dust feeds Amazon forests. Presented by Science at NASA. The Sahara Desert is one of the least hospitable climates on Earth. Its barren plateaus, rocky peaks, and shifting sands envelop the northern third of Africa, which sees very little rain, vegetation, and life. Meanwhile, across the Atlantic Ocean thrives the world's largest rainforest. The lush, vibrant Amazon, located in northeast South America, supports a vast network of unparalleled ecological diversity. So what do these seemingly different climates have in common? They are intimately connected by a 10,000-mile-long intermittent atmospheric river of dust. Every year, intense Saharan winds send enormous clouds of dust on a transatlantic journey to the Amazon basin. This dust, much of it originating in an ancient lakebed in Chad, is rich in phosphorus. When it reaches the rainforest, the remains of long-dead organisms of the Sahara provide crucial nutrients to the rainforest's living flora. Phosphorus, which is essential to plant growth, is in short supply in the Amazon. Desert dust dumped into the forest every year helps to diminish this deficit. NASA researchers are studying this dusty link between Amazon and Sahara to understand how it operates and how it might be affected by climate change. We know that dust is very important in many complex ways, says Hung-Bin Yu, an atmospheric scientist at the University of Maryland, who works at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. Dust affects climate, and at the same time, climate change will affect dust. As researchers, he adds, we ask ourselves two basic questions.
how much dust is transported? And how does climate change affect the amount of dust that travels across the Atlantic? Data from NASA's Calypso satellite, launched in 2006, may provide the answers. For the first time, Calypso has quantified the amount of dust that makes the transcontinental voyage, and the numbers are impressive. Of the 182 million tons, or nearly 700,000 semi-trucks worth of dust that leave the Sahara each year, 27.7 million tons, or 15% of the total, are scattered over the Amazon basin. Calypso, short for Cloud, Aerosol, LiDAR, and Infrared Pathfinder Satellite Observation, uses a laser rangefinder, or LiDAR, to scan Earth's atmosphere for the vertical distribution of dust and other aerosols. It regularly tracks the Sahara-Amazon dust plume. One of the things Calypso has revealed is the connection's variability, changing as much as 86% between 2007 and 2011. Why? The answer could lie in the Sahel, the long strip of semi-arid land on the southern border of the Sahara. Yu and his colleagues have found a possible connection between rainfall in the Sahel and the amount of dust transported over the Atlantic. When rainfall in the Sahel is higher, the volume of dust is lower. The exact reason behind this correlation is unknown, but Yu has some ideas. It's possible that the increased rainfall could cause more vegetation to grow in the Sahel, thus leaving less sand exposed to powerful winds. Another possibility centers on the wind. The amount of rainfall is correlated with wind patterns that can sweep dust from the Sahara and the Sahel into the upper atmosphere, which is basically a superhighway to the Amazon. Thanks to Calypso's unprecedented 3D observations of atmospheric dust, scientists can begin to create models to predict how the dust may impact climate in the future, and how it nurtures the lush forests of South America today. Creatures of the Amazon, and perhaps around the globe, may want to consider sending the Sahara a thank you. For more news about unexpected connections on Earth and other planets, stay tuned to science.nasa.gov. Legal, né? O mais importante desse processo é que a floresta amazônica apresenta um solo argiloso e ela necessita tanto da sua cobertura original, a vegetal, né, para manter seus nutrientes, como dessa areia do deserto. Um bioma, como eu falei para vocês, ajudando o outro. Assim é a natureza, não é mesmo? Amores, falaremos agora sobre o clima da África. Vamos analisar alguns mapas e verificaremos alguns fatores climáticos que fazem da África um território muito parecido tanto ao norte quanto ao sul. É bem interessante isso. Acompanhe essa minha explicação e depois a gente volta aqui com a nossa primeira atividade no chat. Alunos, para nós começarmos a nossa primeira parte da nossa aula, que é justamente dos aspectos físicos da África, é bom a gente começar a ver alguns conceitos fundamentais e aí nós vamos paulatinamente entrando nesse tema. A gente tem 2 aulas para fazer isso, é um conteúdo extenso, em 2 aulas dá para a gente ver isso com calma, ok? Então, esse nosso primeiro mapa mundo, vamos começar a preencher ele para ficar mais fácil de entender. Então, nós temos a África aí, vamos denominar, deixa eu só baixar um pouquinho a minha foto, a imagem aqui. Então, nós temos um mapa das zonas climáticas. Antes da gente jogar para o mapa das zonas climáticas, vamos começar a preencher o mapa da África para ficar mais fácil de entender. Então, vamos colocar aqui, tá? As primeiras, não está indo com o mouse, não está indo com o Enter, então vamos começar a preencher aqui. A Europa, aqui acima, nós já vimos isso na nossa primeira atividade da África, né? A Ásia, justamente a parte do Oriente Médio desse lado. E aí nós temos as linhas imaginárias, as principais aqui, ó, tá? Então eu vou completar a linha, tá? Eu vou completar essa primeira linha, que é um dos trópicos, tá? O trópico de Câncer. Aí depois nós vamos colocar a linha central do mundo, que é justamente a linha do Equador. Tá? Vamos colocar ela aqui, a linha do Equador. Depois aqui embaixo, o outro trópico, tá? Que é o trópico de Capricórnio. Colocamos aqui. Tá? Então a gente tem os primeiros dados que nós precisamos para começar a traçar essas zonas climáticas da África, tá? Vamos avançar para um outro mapa,
Tá? Isso. Esse a gente já está com os oceanos e os mares. Melhorou a visão, né, amores? Melhorou bem. Então vocês já têm aqui a visão de todo o continente africano, assim como os mares, os oceanos e os continentes aqui em cima que estão próximos, né, que fazem fronteira, mas que estão próximos com a África. Vamos terminar de completar então e vamos colocar o nome dos oceanos e mares. São vários aqui, né? O Mediterrâneo, esse que separa a Europa da África, o Mar Vermelho, esse que se separa também grande parte praticamente todo o continente africano, né? Até porque com o Canal de Suez a gente tem um pedacinho do Egito no lado asiático, que com a construção do Canal de Suez, a África ela se separou fisicamente. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, lembram? Tá? Então a gente tem essa parte do Egito que fica no lado asiático. Depois nós temos do lado esquerdo aí de vocês e o meu também, né? O Oceano Atlântico. E do outro lado o Oceano Índico. Tranquilo, né? Facinho de entender. A gente tem uma visualização legal. Agora vamos começar a traçar as zonas climáticas. Antes disso, eu queria fazer uma observação. Tá? O continente africano, ele é um continente que é envolto de oceanos e mares. Então ele sofre muita influência das correntes marítimas, tanto quentes como frias. A gente vai falar também sobre isso mais à frente, tá ok? Então vamos passar para o outro e já vamos colocar as zonas climáticas. Então, ó, nós já temos duas zonas climáticas, a de cima e a de baixo. Por quê? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio está uma outra zona climática, mas vamos colocar primeiro as zonas de cima. Então vamos colocar zona temperada do norte, que está acima da área mais quente da Terra, né? Então ela está do lado norte, e abaixo a zona temperada do sul. Uma outra coisa também que vocês vão perceber nesse mapa, a África ela tem praticamente os mesmos tipos climáticos em seu continente. Ela tem temperaturas amenas, ou então com verões e invernos rigorosos acima, e aqui também temperadas ao sul, verões e invernos rigorosos na parte de baixo também, tá? Então no lado setentrional e no lado meridional. Vamos continuar então a nossa localização aqui. Opa! Agora a gente fechou. Então nós temos a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. E embaixo, amores, nós temos a parte mais quente da Terra, que é justamente o quê? A parte que fica na zona tropical, ou seja, entre os trópicos. Olha, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. É a parte da Terra onde o Sol bate com maior intensidade. Ah, professor, então todo o clima dessa região é igual? Não. Aí é que está. Alguns sofrem influência do deserto, outros sofrem influência de vegetação. Tá? Então é muito interessante que a África ela não tem essa junção muito parecida. Ela tem climas que equivalem, mas ela tem muitas coisas aqui que contrabalanceiam ao tipo de vegetação também. Tá? Então você tem o tipo de vegetação, você tem o regime de chuva, tá? Você tem regime de rios, e isso vai influenciar a mais ou a menos nas zonas climáticas, tá ok? A gente vai ver isso com calma, passo a passo. Eu tinha falado agora para vocês justamente das correntes marítimas. O que são correntes marítimas? São os movimentos das águas do oceano que elas podem ser quentes ou frias. Então você percebe aqui na África, ó, que você tem lugares da África sofrendo interferência de águas mais frias, e você tem áreas na África sofrendo interferências de águas mais quentes, tá? De correntes mais quentes. O mesmo se aplica aqui, ó. Olha que interessante, aqui você ainda tem bastante áreas que sofrem influência de correntes frias. Desse lado não. Você, em relação ao relevo da Ásia, que é mais fechado, você tem a zona do mar aqui praticamente com predomínio de correntes marítimas quentes.
tá? Vamos grifar aqui, olha, tá? Só para destacar, para quem está olhando no mapa e não está localizando a África, é esse pedaço aqui, olha, tá? Que a gente acabou de fazer no slide anterior, tá? E eu tinha falado agora do que para vocês? Correntes marítimas quentes e frias. Ah, professor, então isso quer dizer que as correntes marítimas elas circulam águas mais quentes? Exatamente. Algumas com águas mais quentes, outras com águas mais frias. Vocês viram muitas vezes reportagem também, só para a gente encerrar esse assunto aqui, que às vezes aparece pinguins na costa do Brasil, até aqui em São Paulo, às vezes no litoral de São Paulo, na região de Santos. Por quê? Eles acabam pegando uma corrente fria e acaba se perdendo. Então os pinguins que são aqui da Antártida, do sul do Chile com a Argentina, acabam se perdendo, entrando numa corrente e acabam chegando até o Brasil. É muito comum chegar na região do Uruguai, na região do Rio Grande do Sul e até mesmo aqui na região de São Paulo, Paraná. Ok? E aqui nós temos os climas adaptados, né, segundo a classificação de Köppen, tá? Os tipos de climas que nós temos no mundo, tá? Esse não é só na África. Então nós temos aqui vários desses que só tem na África, ou outros que estão aqui na Europa, estão na Ásia, tá? Mas isso é um assunto para a gente falar depois. Acho que será a nossa última atividade da nossa aula de hoje, ok? Sempre mostrando para vocês que os climas da África eles se equivalem muito, ó, justamente por boa parte da África estar quase que toda ela no centro do planeta, né? Então por isso que os climas são muito parecidos. Mas como, professor? Ó, nós temos deserto aqui embaixo, tá? Nós temos semiáridos, a região do Sahel aqui em cima, e semiáridos aqui. Nós temos floresta equatorial aqui, ó, em cima e embaixo. Nós temos savanas, né, que é onde a gente vê muitos animais africanos nessa área, tá? Então eles se equivalem ou do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Lembrem que eu falei na primeira aula que a África ela possui terra onde? Nos 4 hemisférios, norte, sul, leste, oeste. Então é comum os climas e qualquer outro tipo de aspectos físicos se equivalerem aí no continente africano, ok? Mais um para a gente ver o número de precipitação, tá? Mas isso ocorre no período de dezembro a fevereiro, tá? Então esse é o período. Sempre traçando a linha do Equador para mostrar que a África ela está praticamente em cima, né? Então de dezembro a fevereiro. Agora vamos passar de novo para cá para a gente olhar. Agora olha a influência aqui de junho a agosto. Muda. Também relacionada à floresta e às correntes marítimas. Aí é essa área que recebe maior quantidade de chuva, tá? É a de junho a agosto, tá? Então essa área recebe maior precipitação de chuvas. Tá? Então, por quê? Mas por que, professor, que vai variando de um local para o outro? Justamente porque a África ela tem terras no hemisfério norte e terras no hemisfério sul. Há determinadas épocas do ano que chove mais no norte e há determinadas épocas do ano que chove mais ao sul. Ok? Bastante informações, né, alunos? Jesus! Fiquem tranquilos que para esses slides que eu estou passando aí, eu vou deixar junto com o texto complementar lá no seu Google Classroom, tá? Então vai auxiliar bastante nas atividades, não tem problema quanto a isso. Vamos interpretar agora, na nossa primeira atividade no chat, 2 mapas. Um eu acabei de explicar agora, tá? Que é as zonas climáticas que cortam o continente africano. E o outro, para auxiliá-los vocês é ótimo, né? Para auxiliá-los, o mapa político da África com os países, ok? Simples atividade. Vocês irão apontar os países que eu cito na atividade, para qual zona climática pertence cada um, tá? Para ficar mais fácil a resposta, coloca só a letra,
tá? Então, país tal, letra tal. País tal, letra tal e país tal, letra tal. São 3 países, tá? Vamos fazer a atividade lá, então. Só que a correção a gente vai deixar, para a gente ficar um pouquinho mais de tempo no chat, a gente vai deixar a correção para o final da aula, beleza? Assim fica mais ou menos o que vocês pediram para mim, que não estava dando muito tempo de responder, tá? Vamos lá, então. Após essa atividade aí no chat, iremos fazer uma leitura e interpretação inicial do que falamos até o momento, ok? Só que com um pouquinho mais de detalhes. É necessário uma leitura com atenção, tá, amores? Então, se vocês estão tranquilos aí em casa, vamos acompanhar junto, tá, esse texto, porque é importante para vocês e ele também fará parte da atividade lá no Google Classroom. Vamos ler com atenção, porque depois do que aprendemos agora na aula, vai ficar bem mais fácil de compreender esse tema então, beleza? Acompanhe comigo lá.
vamos agora falar de um importante rio do continente africano, o Rio Nilo. Mas dele, propriamente dito, a gente vai falar na aula seguinte, tá? Na parte 2, na aula da semana que vem. Vocês sabem onde nasce o Rio Nilo? Esse é o tema principal de agora. Bom, ele nasce no Lago Vitória. Amores, vamos localizar juntos o Rio Nilo e o Lago Vitória no mapa, tá? Eu vou fazer uma explicação lá, vocês vão acompanhar comigo. E depois também eu vou falar um pouquinho da região e em seguida vocês irão assistir também um pequeno vídeo mostrando a importância desse lago para grande parte dos países da África, tá? O lado leste da África tem vários países que necessitam muito desse lago e do Rio Nilo também. Tá? E assim que acabar a explicação, então eu entro com esse vídeo, tá ok? Então a gente saindo da explicação já vai direto lá no vídeo. Combinado então? Beleza, amores, vamos lá. Amores, vamos fazer uma interpretação, então, como eu tinha falado agora, do Lago Vitória, correto? Tá? Então nós vamos ver a primeira parte que eu falei ali do Nilo, né? Então vamos abrir o primeiro mapa. Esse é um mapa que a gente tem uma visão geral do continente africano, então fica bem mais fácil. Algumas coisas eu vou marcar aqui, porque quem está no celular é bem mais difícil de conseguir enxergar todos os nomes. Quem está no computador, em casa ou num tablet, tranquilo, tá? Até numa TV Smart, né? Quem tem condições dá para ver tranquilo, mas quem está no celular tem essa dificuldade. Então, olha a extensão do Rio Nilo, tá? Nós temos o Rio Nilo, ele nasce no Lago Vitória. Tá? Então ele nasce na região do Lago Vitória, eu estou passando o mouse aqui, e nós temos ainda mais duas ramificações aqui do Rio Nilo, que ele nasce também, um deles aqui também nasce em um lago que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Até desaguar no Mar Mediterrâneo, cruzar o Egito, né? E desaguar no Mar Mediterrâneo, uma divisa natural entre a África e a Europa. Vamos ampliar um pouquinho esse mapa para ficar mais fácil de enxergar, por isso que eu coloquei esse mapa maior. Ó, aqui nós já temos uma visão melhor do mapa. O Lago Vitória ele tem uma baixa profundidade, tá, amores? Ele tem de 40 metros em média, tá, a 80 metros no máximo de profundidade. Ele não é um lago em relação a outros lagos tão profundos, tá? E ele está situado a 1133 metros de altitude. O lago ocupa uma depressão formada por movimentos tectônicos, tá? Nessa área aqui, ele está emoldurado pelos dois ramos do Vale do Rift, formada há quase 4 milhões de anos, tá? Então essa área aqui. Ele tem 68.870 quilômetros quadrados, é um lago razoavelmente grande, tá? E ele é quase o tamanho dele quase representa o tamanho do país da Irlanda, para vocês terem uma ideia, uma base como é o tamanho do lago, tá? É o maior lago do continente africano e é o maior lago tropical do mundo, tá? E o segundo maior de água doce do mundo em termos de área. Tá? São curiosidades que nós temos aqui. O Lago Vitória, ele fica ao sul da linha do Equador, tá? Olha aqui, ó. Tá? Vamos pôr no outro também. Tá? Ele fica ao sul, esse pedacinho ó, acima da parte da linha do Equador, né? Ele fica no meio, no centro da Terra, tá? Ele é, como eu falei para vocês, é relativamente raso. Ele é considerado como o 7º maior lago de água doce através do volume de água e contém 2.760 quilômetros cúbicos de água. Tá? É uma das nascentes do Rio Nilo e do Nilo Branco. Então é dessas áreas aqui, olha. Tá? É uma das nascentes aqui. Tá? Existem mais de 3.000 ilhas no Lago Vitória, para você ver a importância desse lago. E como tem ilhas nesse lago, muitas das quais são habitadas, tá? Entre as quais as ilhas de Sessi
em Uganda também, e um grupo de ilhas também no noroeste do lago, que se tornou um destino popular pelos turistas. Vocês vão ver no vídeo próximo que é uma área muito bonita e também é muito procurada por inúmeros turistas lá. Forma aproximada de um retângulo, tá vendo? Olha aqui, ó, eles têm uma forma aproximada, não é um retângulo, mas tem uma forma aproximada, né? Com 320 quilômetros de comprimento de norte ao sul, 275 quilômetros de largura. Ele é bem grande, hein? Entendeu? Olha, você tem noção de 300 e poucos quilômetros, tá? Ele é bem grande, de leste para oeste, 275. E um perímetro de 2.200 quilômetros, tá? O lago tem as bordas recortadas, formando numerosas penínsulas. São essas entradinhas aqui, olha, tá? Passando o mouse aqui, tá? Penínsulas, baías, né? Então você tem áreas de baías, cabos e mais de 3.000 ilhas, na maioria desabitada. Agora, amores, vamos assistir um vídeo sobre o Lago Vitória, tá? E depois a gente retorna lá para fazer um comentário em cima. O Lago Vitória é um dos grandes lagos africanos, localizado num planalto elevado na parte ocidental do Grande Vale do Rift, na África Oriental, e está sujeito à administração territorial pela Tanzânia, Uganda e Quênia. Com 70 mil km² de área, quase a mesma extensão da Irlanda, é o maior lago do continente africano, o maior lago tropical no mundo e o segundo maior lago de água doce no mundo em termos de área. Sendo relativamente raso, é considerado como o 7º maior lago de água doce através do volume e contém 2.760 km³ de água. É uma das nascentes do rio Nilo, o Nilo Branco. Existem mais de 3.000 ilhas no seu interior, muitas das quais habitadas. O Lago Vitória está localizado na África Oriental, no coração dos grandes lagos africanos, e é cortado pela linha do Equador ao norte. Os estados limítrofes são o Quênia ao nordeste, Uganda ao norte e noroeste e a Tanzânia ao sul. De baixa profundidade e situado a 1.133 metros de altitude, o lago ocupa uma depressão formada por movimentos tectônicos e está emoldurado pelos 2 ramos do Vale do Rift, formado há 4 milhões de anos. Em forma aproximada de um retângulo com 320 km de comprimento, 275 km de largura e um perímetro de 2.200 km, o lago tem as bordas recortadas, formando numerosas penínsulas, baías, cabos e mais de 3.000 ilhas, a maioria desabitadas. O Lago Vitória é a fonte do Nilo Branco, descoberto pelo explorador europeu John Henning Speke. É importante observar que o Lago Vitória é cheio de esquistossomose, então, embora seja facilmente tratável, evite nadar ou andar descalço pela grama ao longo das suas margens, já que esse é o lugar onde os caramujos hospedeiros do parasita se instalam. Uma viagem para o Lago Vitória é quase como voltar no tempo. Não há muitos turistas ou veículos de safari, apenas a infinita água azul e as aldeias à beira do lago, que se estende até onde os olhos podem ver. Você pode navegar pelo lago em um veleiro e pescar com os moradores da região. A perca do Nilo foi introduzida no lago e este enorme peixe pode ficar tão grande quanto um homem, o que torna a pesca de ainda mais emocionante. Você também pode lançar a sua isca para a deliciosa tilápia dourada, enquanto os nativos jogam suas redes à noite para pescar capentas. Não menos importante que os lagos anteriores, o Lago Vitória possui uma diversidade de peixes que nos acompanham em nosso hobby, apesar de ser um pouco difícil de encontrar tais peixes para o nosso. Prestar atenção no mapa e no vídeo? Ixi, meus lindos, faremos agora a nossa segunda atividade no chat, tá? Se você não prestou atenção, lascou. Para isso, eu vou deixar como apoio o mapa e a localização exata do Lago Vitória. Eu vou quebrar esse galho de vocês aí. O resto é com vocês. Vamos fazer essa atividade lá, então.
Pessoal, faremos então, como eu disse aí no chat, tá, pessoal? E anteriormente também, as correções da atividade 1 e 2. Eu não apenas anotei os alunos que responderam lá o nome, eu fui anotando ao longo do chat, nas duas atividades. Amores, não tem problema, participe sempre. A aula é feita justamente para vocês, não é para mim, a aula é para vocês. Às vezes vocês ficam com vergonha, muitos entram e não respondem. Se vocês não sabem todas as questões que estão lá, responde a que você sabe. Tá? Os outros colegas com certeza irão responder as demais, tá? Mas é importante que você participe no chat, tá? A interatividade faz parte, eu preciso saber se vocês estão entendendo ou não, é importante que vocês respondam lá. Ou certo ou errado, é muito importante a resposta de vocês. Eu anoto também como nota de participação para fechar a nota de vocês. Queridos, vamos então às respostas do chat 1 e 2, então, esse último também que nós fizemos aí. Tranquilo, né? Essas atividades aí que nós fizemos. Acho que talvez as localizações aí do mapa no primeiro chat que complicou um pouquinho, né? Porque devido ao tempo para a resposta. Então, mesmo deixando um pouquinho mais, é complicado você localizar 3 países no meio de tanto país lá do continente africano, né? Queridos, vamos agora à nossa última atividade da aula no chat, tá? Essas terão também um tempinho maior. Vocês irão me dizer quais são os climas que podemos encontrar no continente africano. Ele é um pouquinho mais demorado, porque vocês vão ter que olhar a legenda e olhar no mapa e responder lá no chat. Faça o seguinte, vai respondendo, não precisa ser na ordem, vai respondendo o que vocês vão encontrando. Cuidado para não colocar os climas que não existem na África. Eu vou deixar um tempinho maior e vocês vão perceber que eu também deixei a legenda um pouco maior para ficar mais fácil de vocês localizarem no mapa, tá? Nessa atividade a correção vai ser lá mesmo, tá? Assim que estiver terminando o tempo, eu passo as respostas lá, vocês já fazem as conferências de vocês. Combinado, então?
Amores, nossa aula, então, depois dessa última correção, ela está chegando ao seu final. A nossa primeira parte, é lógico. Aproveitando, enquanto eu vou passando os recados aqui, vai anotando seu nome e turma aí no chat. Você que estava aí soltando pipa na rua e chegou agora, tá feia a coisa para você, hein? Estamos no período de pandemia e sua mãe e seu pai sabem que você estava soltando pipa? Cheio de louça para lavar em casa e nada. Amores, estamos no terceiro bimestre. Para quem não sabe, muitos responderam às atividades, mas muitos não estão fazendo nada lá no Google Classroom. Eu estou brincando, mas é sério, tá? O bimestre acaba no finalzinho de setembro, tem gente que não respondeu, vai virar uma bagunça para vocês responderem todas as atividades. Depois vocês ficam bravos com os professores, que eles dão nota baixa, mas as atividades estão sendo postas lá desde o começo de agosto, tá? E mais um aviso, as demais atividades minhas de geografia, elas não estão bloqueadas, tá? Então, se você perdeu alguma atividade do mês de agosto, as últimas agora, professor, passou do prazo. Não passou, passou do prazo sim, mas elas não estão bloqueadas. Vocês podem abrir e podem fazer também as atividades das aulas anteriores, tá ok? Ainda dá tempo. Eu acho que eu falei tudo hoje, até falei demais. Amores, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.